bom dia, muito bom domingo. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, minha irmã, meu irmão, sobre a sua família. Hoje, dia 21 de junho, 12º domingo no tempo comum, nosso 14º encontro virtual nesse tempo de quarentena. Te convido então para acompanhar comigo a leitura do Salmo de número 86. O salmista deixou registrado para nós o seguinte: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão a ti, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e gloriarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Oremos. Pai, no nome santo de Jesus Cristo, unimos aqui os nossos corações. Cada um de nós na sua casa, cada um em um local diferente, mas todos nós juntos, juntas, celebrando a Ti com o mesmo coração, celebrando a Ti com a mesma humanidade, celebrando a Ti também com demandas diversas, mas com uma muito importante. Como estamos sentindo falta dos nossos encontros. Pedimos ao Senhor que a graça do Senhor seja abundante hoje. E pedimos ao Senhor como o salmista, o Senhor que se revela de maneira maravilhosa como aquele que socorre o salmista aqui. Se revela então como aquele que nos socorre nesse tempo difícil, nesse tempo de adversidade, nessa quarentena, nessa pandemia. E eu peço ao Senhor que o Senhor renove a nossa fé, renove a nossa esperança. Dê a cada família motivos de alegria e de celebração. Assim eu te peço, nessa manhã de domingo, com a certeza de que o Senhor é Deus cheio de graça e de misericórdia e que nos surpreende com seus cuidados e com seu amor. Que seja assim na sua vida, meu irmão, na minha vida e na vida de todos que celebram conosco nessa manhã de domingo. Celebremos então a Deus com o nosso coral, para que Deus possa então tocar em nós, tocar em nossas mãos. Comparado ao trovão, o mundo
minhas irmãs, estamos já completando 3 meses de isolamento social, 3 meses que não nos encontramos em nossos cultos, mas Deus nos tem fortalecido, nos tem abençoado. E eu convido vocês a lerem comigo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, os versículos 1 a 11, que dizem o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vamos pensar um pouquinho nesse último versículo. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Durante um certo tempo, no seio da igreja, predominou um certo tipo, não é que predominou, apareceu um certo tipo de pensamento, defendido por alguns teólogos, de que uma vez que a graça era abundante, não havia problema em pecar. Ora, isso é, no mínimo, uma contradição. Não é porque a graça é abundante que eu estou autorizado a pecar. Já não podemos mais nos fazer escravos do pecado. Já não podemos mais cometer licenciosidade. Esse grupo que entendia dessa maneira foi chamado por Calvino e outros de libertinos. Achavam que podiam viver toda a liberdade porque a graça era superabundante. Não é isso. É uma interpretação equivocada da graça. É certo que Cristo pagou os nossos pecados uma vez por todas. Mas isso não quer dizer que nós estamos autorizados a sair por aí, atacando, agredindo, injuriando, caluniando, desejando mal, ou coisa parecida, ou cometendo pecados ou comportamentos não corretos socialmente. Eu gosto sempre de dizer que há pessoas que gostam de andar abraçadinhas com o seu pecado, com o seu erro. Isso não é bom. Isso nos separa de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu convido você a confessar os seus pecados, a pedir a Deus perdão. Se você fizer isso de sinceridade de coração, Ele vai te perdoar, porque Cristo já pagou. Mas é preciso que você, que eu, não viva uma vida pecaminosa. Identificamos o nosso erro, devemos confessá-lo a Deus e pedir a Ele perdão. Então façamos esse momento de contrição, de reflexão de nossas vidas.
Senhor, aqui está o teu povo na tua presença, declara, reconhece seus erros, suas imperfeições, seus pecados, suas culpas e coloca, Deus querido, tudo isso diante de ti. Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão quando deixamos de fazer aquilo que tu querias que fizéssemos. Pedimos perdão quando falamos aquilo que não deveríamos ter falado. Quando compartilhamos nas redes sociais aquilo que não deveríamos ter compartilhado. Quando, Deus, nos omitimos diante da dor do pobre e do oprimido. Quando, Deus, nós somos tentados a achar que alguns seres humanos são melhores do que os outros, em função da cor da sua pele, em função da sua nacionalidade, ou em função da sua própria orientação sexual, política, ideológica. Deus, quando nós cometemos esse tipo de pecado, nós estamos separados do Senhor. Por isso nós te pedimos, perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e ajuda-nos a viver uma vida em santidade para que assim possamos cumprir a tua vontade, o teu santo desejo para conosco. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Leitura da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do verso de número 8. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais, então agora, justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Meus queridos irmãs e irmãos, sintam-se alegres nesse momento, porque mais uma vez o Senhor nos perdoa os pecados. Sejam todos perdoados, em nome de Jesus. Amém.
mantendo o espírito de adoração, de louvor, de gratidão, eu gostaria de convidá-lo, minha irmã, meu irmão, a participar comigo desse importante momento do culto, que é o momento de dízimos e ofertas. Para tanto, destaco o texto de Atos 11, de 27 a 30, que diz que naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava por vir grande fome por todo o mundo, ao qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Nesses desafiadores tempos de pandemia, de isolamento social, a nossa igreja está lá, na Rua Guajajaras, fechada. Contudo, ela tem um importante papel de levar o Evangelho de Jesus Cristo à nossa cidade, à nossa comunidade, num momento de extrema fragilidade emocional de todos os cidadãos. O fato é que, muito embora fechada, nossa igreja assume esse papel e, para tanto, é bom lembrar que, evidentemente, temos despesas de manutenção, despesas fixas, e que seu papel, meu irmão, minha irmã, esse é um apelo direcionado especialmente aos membros da Segunda Igreja, a sua importante função de manter regular sua contribuição pelos dízimos, pelas suas ofertas. Aqui embaixo no vídeo aparecem os dados da conta bancária da Segunda Igreja Presbiteriana. É claro que nesse momento de isolamento, talvez uma transferência bancária possa ser mais prático, mas o que é importante destacar, meu irmão, é o nosso apelo do seu compromisso com as estruturas da Segunda Igreja Presbiteriana. Poder contribuir, assumir o seu papel, é um privilégio que nós chamamos a atenção nesse momento. Para tanto, gostaria de pedir a bênção do nosso Deus e convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia, te damos graças pela Segunda Igreja, uma igreja viva, uma igreja que pulsa. Te rogamos sabedoria, discernimento para a nossa liderança, na aplicação desses recursos, para que essa igreja possa cada vez mais exercer sua função, uma função acolhedora, uma função identificada com os propósitos do Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo. E é por Ele que te agradecemos e te pedimos. Amém. Depois de dedicarmos as nossas vidas a Deus, mais um domingo, depois de renovarmos mais um domingo nosso comprometimento também como família de fé, cumprindo aí todos os nossos compromissos no mês, e eu já deixo aqui a minha gratidão por todos e por todas que juntam forças conosco nesse tempo difícil para que todos os nossos compromissos enquanto Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte sejam cumpridos. Receba aí a minha gratidão, a gratidão da equipe pastoral, do Conselho de Presbíteros e também da nossa Junta Diaconal. Assim, eu quero, de maneira muito especial, saudar aqui as pessoas que acompanham esse culto gravado e que não são membros, não são parte ainda da nossa família de fé. Eu gostaria muito que você que está nos visitando, está assistindo esse vídeo, se sentisse acolhido e acolhida no nosso meio, se sentisse parte, que o sentimento de pertença tome seu coração nesse tempo de celebração. Assim eu te agradeço muito, você que está visitando a gente virtualmente, e espero em muito breve, quando retornarmos aí às nossas
reuniões, os nossos cultos, os nossos encontros presenciais. Espero te ver, te receber. Aí você pode virar para mim lá e se identificar. Falar, olha, eu acompanhava lá as celebrações gravadas e hoje eu vim visitar. Eu gostaria muito de te conhecer pessoalmente. Assim eu oro por você que nos visita. Pai, em nome de Jesus Cristo, coloco diante do Senhor a vida de cada um e de cada uma que nos visita aqui virtualmente. Peço ao Senhor que o Senhor seja a luz da vida desses nossos visitantes, que eles e elas possam percebê-lo ali na casa deles, onde eles estão, onde elas estão, e que assim, Deus, a força seja renovada, a esperança seja renovada, o amor para com o próximo seja renovado, a força também, Deus, para que trabalhemos juntos em prol do estabelecimento do seu reino de justiça, de amor, de respeito, de acolhimento, para com todos e todas. Ali também essas pessoas que nos visitam sejam completamente fortalecidas, animadas pelo Senhor nesse domingo de manhã. Que seja assim, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Caminhe conosco, curta aí a nossa página, compartilhe aí com seus amigos, convide as pessoas para estarem conosco. É sempre um prazer, uma alegria tê-lo conosco, tê-la conosco. Deus, então, abençoe cada um e cada uma, no nome santo de Jesus. Depois de agradecermos a Deus pelas pessoas que nos visitam, nós agradecemos a Deus pelas pessoas da nossa comunidade de fé que recebem de Deus mais um tempo de vida, mais um ano nesta semana. Hoje celebra a vida uma pessoa que chegou para a nossa comunidade e que está em um processo aí de acolhimento para ser recebida como membro oficialmente da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Um casal que eu amo demais da conta, que é a Flavinha e o Léo. Hoje é aniversário da Flávia Lima, e eu agradeço muito a Deus pela vida de Flávia. Deus te abençoe, viu, Flávia? Celebre aí, parabéns para você nessa data querida, tá bom? Na terça-feira tem aniversário de uma pessoa também muito especial no nosso meio, sempre soma forças conosco, já trabalhou em várias esferas, hoje especialmente está no louvor, no grupo musical Bebel Silva e também no coral Inaí Martins, é a nossa querida Nélia. Parabéns, Nélia, felicidades para você, muitos anos de vida. Celebramos a vida junto contigo aí na terça-feira, tá bom? Quarta-feira é aniversário do Sérgio, nosso querido Serjão, esposo da Gi, pai da Fernandinha, meu querido amigo Sérgio Luiz Cavalcante. Parabéns para você, felicidades nesse novo ano que começará na sua vida na próxima quarta-feira, tá bom? E encerramos aqui com um casal também que nós amamos demais, e eu peço a Deus muita força para esse casal, que na sexta-feira, dia 26, celebrarão aí mais um ano de vida juntos, que é a nossa querida Ivana e o nosso querido João Paulo. Ivana, filha do Sou Itamar e da Dona Dalva. Então, parabéns, Ivana, parabéns, João Paulo, felicidades para vocês, muitos anos de vida aí. Assim nós celebramos a vida que se renova, que se fortalece a cada dia, que insiste, na verdade, em se refazer, em se ressignificar. Que cada irmão, que cada irmã que celebra aí nessa semana sejam abençoadíssimos por Deus, no nome santo de Jesus. Eu preciso parar aqui um pouquinho esse tempo, né? Já oramos pelos visitantes, já oramos pelos de casa, agora paramos um pouquinho para alguns avisos a respeito da nossa vida comunitária, tá bom? Como sempre, eu preciso reforçar esse aviso. Ainda entendemos, o nosso Conselho de Presbíteros e Presbíteras ainda entende que não é tempo da gente retornar com os nossos encontros presenciais. Tem muito risco ainda e a gente precisa valorizar a vida e cuidar de nós próprios e dos outros. Então, assim, todas as nossas atividades presenciais ainda estão suspensas, tá bom? Eu espero que em breve a gente consiga de alguma forma, talvez gradativamente, o Conselho está pensando como fazer, e aí a gente vai falar por aqui nas nossas redes sociais e vamos entrar em contato com todo mundo para que todo mundo receba aí a notícia. Mas, por enquanto, atividades suspensas. Eu preciso também colocar à disposição aí sua, da sua família, dos seus amigos, de todo mundo, de alguma forma perto da gente, né? A Segunda Igreja, em parceria com o Serviço Assistencial Dorcas, nós disponibilizamos atendimento pastoral, aconselhamento, né? Atendimento também com profissionais da psicologia e com profissionais da psiquiatria. Se você precisar de algum apoio nesse momento difícil, nesse momento de quarentena, por favor, entre em contato conosco no privado,
que um atendimento virtual será disponibilizado para você ou para quem você indicar, tá ok? E eu preciso fazer um convite para que você, cada dia mais, aí, não só se faça presente, não só assista, participe, comente, mas divulgue, mobilize aí, passe aí para os seus amigos, para os seus familiares, né? Para que a gente consiga, de alguma forma, também ir ao encontro de muitos outros e de muitas outras de forma virtual. Então eu quero te pedir para que participe aqui dos nossos encontros virtuais, tá certo? Nós nos encontramos às quintas-feiras, 19 horas, na página da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte no Facebook. Nos encontramos aos domingos pela manhã, às 10 da manhã, com essa celebração gravada, uma participação coletiva linda. E aí eu faço o convite para que você, se você quiser participar também deste culto gravado, por favor, me chame no privado, fala, pastor, eu gostaria de participar. Vem aqui, tem aí muita coisa para fazer e a gente conta com a sua colaboração e com a sua participação. E o convite também para que aos domingos às 19 horas você também participe da nossa transmissão ao vivo, né? Sempre uma palavra de reflexão, alguns recados e algumas celebrações, algum tempo de oração também. Então domingo às 10 e às 19 horas na página do Facebook da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, tá? Acompanhe também lá no YouTube, lá no Instagram, as nossas redes sociais e divulgue para que a gente possa estar perto de todos e de todas. Deus, então, nos abençoe. Mais um domingo, eu quero relembrar os projetos do Serviço Assistencial Dorcas. Então, conto com você, com essa ajuda. Eu preciso trazer aqui que nessa semana que passou, nós levamos 4 caixas de fraldas lá para o projeto, né, para mobilização, ajude as mulheres da Guaicurus, e tudo isso foi através da sua participação, da sua contribuição, e isso é maravilhoso demais, a gente agradece muito. Então, 2 projetos que o Serviço Assistencial Dorcas nos desafia, o primeiro deles é o projeto Ajude as Mulheres da Guaicurus, que é um projeto mais urgente agora, né, nesse tempo de quarentena. Para quem ainda não ouviu, vou repetir. Se você já conhece o projeto, me perdoe o repeteco, mas é importante a gente falar. Nós estamos com parceria com um coletivo chamado Clã das Lobas, que organiza o apoio e assistência às mulheres que trabalham na região da Guaicurus, em Belo Horizonte. Mais de 30 hotéis são mulheres profissionais do sexo que estão sem condição de buscar a sua mínima subsistência, precisam de alimentos, precisam de material de limpeza e também material de higiene pessoal. A gente tem, graças a Deus, feito contribuições significativas através da sua contribuição. Se você quiser participar, aqui vai aparecer o número da conta do Serviço Assistencial Dorcas e você pode fazer um depósito, identifica que esse depósito é para essa ajuda, ajude as mulheres da Guaicurus, e nós vamos direcionar esse recurso para cuidarmos de quem realmente precisa nesse tempo, de quem está com muitas necessidades, né? E assim eu preciso que você olhe também a sua vida e agradeça a Deus por tudo que Deus tem feito, não é isso? Também eu preciso te fazer um outro convite, que é hoje mesmo, nesse domingo, eu já recebi livros. Fui lá na igreja rapidinho de manhã, recebi lá no templo da Segunda Igreja doações de livros. Quinta-feira passada recebi também doações, então eu gostaria muito de fazer esse convite para que você participe. Nós estamos recolhendo doações de livros para construirmos uma biblioteca no Presídio Feminino de Vespasiano, acreditando que a leitura, né, a educação, o acesso à boa leitura também é um instrumento de ressignificação de vidas, né, de reconstrução da dignidade daquelas mulheres que estão lá privadas de sua liberdade. Conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda. Os últimos avisos, eles são a respeito dos nossos encontros virtuais também, mas dos pequenos grupos. Estamos tentando já há um mês organizar aí o primeiro pequeno grupo virtual. Quinta-feira passada conseguimos aí contato com praticamente todas as pessoas interessadas. Estamos definindo o dia. Se você ainda quiser participar, dá tempo. Pode entrar em contato conosco no privado para que você faça parte desse primeiro grupo virtual, tá bom? E as pessoas que estão chegando para a nossa comunidade de fé, para a Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e gostariam de oficializar a sua estada conosco como membro da Segunda Igreja, pode entrar em contato conosco. Temos ainda, não conseguimos organizar essa classe, mas temos algumas pessoas interessadas. Se você quiser fazer parte,
por favor, entre em contato conosco também no privado, tá certo? Então agora, depois desse monte de recado, eu quero te chamar à oração. Reverendo Felipe nos direcionará nesse tempo de oração para que coloquemos diante de Deus tudo o que necessitamos, inclusive a nossa gratidão. Que Deus nos direcione nesse tempo de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida que o Senhor nos dá. Te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está cuidando da gente nesse tempo de pandemia, tempo de incertezas, tempo, Senhor, onde nós vemos muitos brasileiros perdendo a vida por causa desse vírus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir agora como igreja, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, das nossas famílias, de todos e todas aquelas que são importantes para nós, daquelas pessoas, Senhor, que nos pedem oração, daquelas pessoas, ó Deus, que sabemos que não passam por bons momentos. Senhor, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha amparar a cada um de nós nas nossas necessidades, que o Senhor, ó Deus, não deixe faltar nada, não deixe faltar a paz, a saúde, não deixe faltar o alimento, não deixe faltar trabalho, Senhor. Seja o Senhor misericordioso com cada trabalhador e trabalhadora desse país. Senhor, te pedimos por cada membro da nossa igreja querida, desde os mais novinhos que nos vêm à mente até os mais idosos. Que o Senhor continue cuidando, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs, protegendo-os, em nome de Jesus Cristo. Amém.
neste 12º domingo no tempo comum, nosso 14º encontro aqui nessa plataforma da Segunda Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, a nossa página no Facebook. E depois de colocarmos as nossas vidas diante de Deus, junto aí com o reverendo Felipe, na oração que ele nos conduziu, depois de também prepararmos nosso coração com uma mulher que conseguiu viver o seu dia a dia, e essa mulher retratada na música popular brasileira de uma forma tão bela como Maria é retratada aí nessa música que o coral nos abençoou e adubou nossos corações para que a gente possa receber a palavra de Deus. Eu gostaria muito de alguma forma, te convidar, né? Inspirado aí por essa mulher, linda mulher, forte mulher, né? O coral canta coisas maravilhosas, como Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Olha que coisa linda, né? É o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. Uma gente que consegue tirar a alegria de um presente quando um presente é duro. Olha que coisa fantástica, né? Eu acredito que essa mulher que conseguiu viver o seu dia, apesar do seu passado, apesar da incerteza do futuro, ela pode trazer para nós aquela memória de que a gente precisa ter manha, precisamos ter graça, precisamos sonhar sempre, porque ela traz na pele uma marca e que possui uma estranha mania de ter fé na vida. E talvez essa fé na vida que a gente precisa ter para superar, inclusive, as marcas da nossa existência. Eu gostaria hoje que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no livro do Êxodo, capítulo 16. Nós leremos os versos de 11 a 21, Êxodo 16, de 11 a 21, e o verso 31, só para fecharmos o contexto, né? Então, Êxodo 16, de 11 a 21, e também o verso 31. Dizem assim as Escrituras Sagradas. E o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: O que é isso? Moisés lhes disse: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês. Alimento para vocês comerem. Esta é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que haviam pegado muito, não tinham demais, e não faltava para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhe disse: Ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. Os israelitas deram àquele alimento o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. Oremos, meus irmãos e irmãs. Pai, eis aqui um trecho das Escrituras Sagradas, que essas Escrituras Sagradas se tornem para nós, hoje, na manhã de domingo, palavra de Deus. Palavra que renova, palavra que fortalece, palavra que muda a nossa vida, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos
e minhas irmãs. Primeiro, eu gostaria muito de expressar minha alegria de refletir mais uma vez com vocês sobre a palavra de Deus. Isso é muito bom, né? Eu estou aqui ansioso, aguardando o dia onde nos reencontraremos presencialmente e poderemos fazer isso presencialmente. Mas, por enquanto, fiquemos com essa passagem muito conhecida, principalmente daqueles e daquelas que de alguma forma têm uma vida na comunidade de fé. Isso é uma passagem muito interessante e que conta em que em um determinado momento da caminhada do povo de Israel, quando saíram do Egito, estavam sendo libertos por Moisés, a caminho já da terra prometida, esse povo teve fome. E diante da fome, diante da dificuldade, esse povo começa a lamentar e a reclamar. Olha só que interessante, né? E esse lamento foi ouvido por Deus e também por Moisés, não é isso? E o lamento era mais ou menos assim, eles olhavam para o passado, olhavam para o Egito, onde eram escravos e diziam assim, lá era muito melhor, lá nós tínhamos panelas de carne. E aí Moisés vai diante de Deus e intercede diante de Deus por esse povo. E Deus, então, misericordioso, envia carne e envia pão. Maná não é bem uma boa tradução, né? Pão não é uma boa tradução para maná. Talvez o que seria melhor aqui é um alimento, não é isso? É o que significa a palavra maná, um alimento, tá certo? Que é também o significado, né? Exatamente a pergunta que eles fizeram lá do que é isso, né? Essa pergunta em hebraico seria manhu, e é daí do manhu, maná, por isso que ficou do nome de maná. Moisés, então, diante das codornas que vieram, diante dessa escama, né, que veio com a geada de manhã, e essa escama, então, ela produzia um alimento para o povo que estava transitando no deserto, Moisés orienta como utilizar aquele alimento da maneira com que Deus ordenou a Moisés a orientar, não é isso? Deus orientou a Moisés e Moisés então passa para o povo que cada um deveria colher o que era suficiente para aquele dia. O milagre aqui é muito interessante, né? Não é o milagre do alimento, porque o alimento, inclusive, é um alimento comum no deserto, né? Se nós olhamos hoje os peregrinos do deserto, eles conhecem mais ou menos essa escama, isso é mais ou menos produzido como um fruto dos pulgões que vão lá, se alimentam das tâmaras, né? E aí esses pulgões, de alguma forma, eles jogam sobre o orvalho ali de manhã, no deserto, uma solução de glicose e frutose, e é um bom alimento. Hoje esse alimento é utilizado inclusive como adoçante pelos peregrinos do deserto, tá certo? O milagre aqui é que esse alimento acontecia diariamente. Todos os dias tinha esse alimento sobre o deserto. Olha que interessante, né? Todos os dias Deus mandava aqueles pulgões alimentados das tâmaras jogarem aí essa solução junto com o orvalho, e aí isso virava, então, esse alimento que sustentou durante muito tempo o povo no deserto, na travessia do deserto, tá certo? Só que hoje, quando nós olhamos para essa história, precisamos perceber se tem alguma coisa que a gente possa aprender. O que eu posso aprender hoje? Não é? Nós estamos num momento tão delicado, num momento de isolamento, num momento de quarentena, afastamento social. Muitas pessoas estão ligadas ao passado, lembrando daquilo que passou e às vezes com um sentimento meio distorcido, meio negativo para o passado. E eu preciso te perguntar como que você está olhando o tempo antes desse isolamento. É com nostalgia? Você está percebendo isso? Existe nostalgia? E aí eu vou dizer para você que nostalgia é um sentimento negativo. Sabe por quê? Olha que interessante, né? Porque esse povo aqui olhava para o Egito com nostalgia e queria ver lá no passado uma coisa que não existia. Olha que interessante. O passado estava distorcido. Você acha realmente que escravo no Egito tinha panela de carne? Você acredita nisso? Será que essa narrativa aqui condiz, é coerente com a realidade do povo judeu, do povo israelita? De fato, no Egito
sendo tratado como escravo? Será que não seria mais ou menos mais condizente ou mais coerente que panelas de carne quem tinha era Faraó? Porque escravo não ia ter panela de carne de jeito nenhum. Percebem? É quando nós olhamos para o passado e construímos uma ideia no passado do jeito que a gente gostaria que ele fosse, inclusive no hoje. E aí a gente tem um sentimento nostálgico. Sabe por quê? Porque nostalgia é voltar, é passado, não é isso? E algia é dor. Então, é olhar para o passado com dor, como se o passado lá fosse muito melhor do que aquilo que a gente tem hoje. Muita gente fica preso no passado e o pior, numa ideia de passado, num passado errado, num passado que não aconteceu e não sabe viver o hoje. Entende isso? De alguma maneira, né, nós ficamos presos nas perdas do passado. E quando olhamos para o passado com esse sentimento de dor, nós então distorcemos o passado e contamos aquilo que a gente gostaria que o passado fosse. Um monte de gente faz isso. Um monte de gente fica preso no passado e achando, eu era feliz e não sabia. Não é assim? E esquece de valorizar o que tem hoje, quantas coisas boas a gente tem hoje. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não dá para a gente projetar essa fantasia do passado para o hoje. Isso é uma doença. O passado deve servir para nós como aprendizado. E eu preciso olhar para o passado com saúde e entender que eu não posso ficar preso nessas ilusões. Essas memórias, sim, elas são importantes como saudade, elas não podem ser manipuladas negativamente. Eu preciso aprender com as experiências do passado para viver um presente de forma satisfatória, de forma alegre, de forma desafiadora. Não dá para a gente ficar só lembrando do passado como se o passado fosse o melhor tempo de todos. Entende isso? Isso é um problema para o povo de Israel e talvez um recado de Deus para nós hoje. Tá bom? Outra coisa muito importante para a gente é a porção que Deus disponibiliza para o povo de Israel. Porque a porção era para o presente. Não podia guardar a porção do alimento para o dia de amanhã. Sabe por quê? Porque aqui eu falo de outro sentimento negativo. A nostalgia é um sentimento negativo ligado ao passado, mas aqui tem um outro sentimento negativo ligado ao futuro, que é a ansiedade e a preocupação. Aqui Deus não permitiu que o povo desfrutasse, né, do fruto ou se alimentasse do fruto da ansiedade e da preocupação. Não é assim, porque o povo precisava entender que Deus os sustentaria diariamente. Era mais ou menos aquilo que Deus estava dizendo para o povo de Israel: fiquem tranquilos, eu estou com vocês todos os dias e vou sustentar vocês todos os dias. É muito interessante quando nós olhamos o início da pandemia, março e abril, se a gente olha os supermercados, lembra lá da reação de um monte de gente comprando um monte de alimento e um monte de outras coisas para reter para si próprio. É tão interessante que a preocupação e a ansiedade é uma ação, é um sentimento tão negativo, tão egoísta, que ela desconsidera o outro, como se o outro não precisasse daquilo, como se eu tivesse que resguardar para mim e para minha família e que o outro não tinha importância. Mais ou menos nós vivemos isso no início dessa pandemia, não foi assim? Pois é, o que eu posso aprender com o futuro, né? Eu olhando para o futuro que não existe, eu posso organizá-lo, posso ter esperança, posso tentar planejá-lo de alguma forma, mas não posso me preocupar e não posso ficar ansioso. Eu não posso olhar para o meu próprio umbigo, né? Apenas para o meu próprio umbigo e ter aí esse sentimento que é tão anticristão, que é um sentimento de ansiedade, que é um sentimento de preocupação, que desconsidera o outro como se eu fosse mais importante que qualquer outra pessoa. Não é isso? Então, no lugar da preocupação e no lugar da ansiedade, eu preciso hoje entender que Deus é um Deus que cuida de cada um, de cada uma de nós no hoje, no presente, no agora. Não dá para eu ficar preso no passado com um sentimento nostálgico. Não dá para eu depositar, de alguma forma, ansiedades e preocupações para com o futuro. Eu preciso hoje, no dia de hoje, neste domingo, colocar a minha fé, a minha confiança, a minha esperança em um Deus que cuida de nós no agora e aproveitar esse tempo da melhor forma possível.
pegar as experiências que eu tenho do passado, aproveitá-las hoje, né, e de alguma forma ter planejamento, organização, e com esse aprendizado desse tempo de hoje, de alguma forma, organizar o futuro. Não posso me preocupar e não posso ficar preso nas ansiedades. Eu preciso de confiar e de colocar minha esperança nesse Deus que cuida de nós, tá certo? Porque o amanhã a gente não sabe nem se ele vai existir, nem se eu, nem se você, nem se nós existiremos no amanhã. Eu preciso perceber quais são as oportunidades que estão postas hoje, pelo dia de hoje, no meio desse tempo. Quais são as bênçãos, quais são as alegrias, quais são as oportunidades de hoje. Para finalizar, eu vou trazer aqui uma imagem que Rubem Alves gostava muito, que é a imagem de um homem que estava no caminho e que de repente esse homem cai num buraco. Era noite e esse homem não via o que estava debaixo do buraco. Ele só segura num galho, só sentiu um galho que nascera ali do lado desse buraco e ele segura nesse galho. E ele não sabe o que vai acontecer. Ele não consegue voltar para onde ele estava antes de cair no buraco e ele não consegue ver o fundo do buraco. E ele não sabe o que está para acontecer. Mas ele consegue perceber duas coisas. Aquele galho tinha duas coisas acontecendo com o galho. A primeira coisa, o galho estava trincando. Ele percebeu uma trinca e ele disse assim, não sei quanto tempo eu tenho, porque eu não sei se eu estou a 50 centímetros do fundo ou se eu estou a 10 metros do fundo, se eu vou sobreviver aqui. Tenho pouco tempo aqui. E de repente ele percebe no galho uma flor e um fruto. A única coisa que ele pode fazer é olhar para a flor e perceber a beleza da flor naquele momento e colher o fruto e saborear o fruto daquele dia. Viver aquele dia, com a beleza daquele dia, com o fruto daquele dia. Ele não consegue voltar para o lugar que ele estava antes de cair no buraco e ele não sabe o que vai acontecer quando aquele galho romper e ele botar o pé no chão. Se ele está a 50 centímetros ou 10 metros, se ele vai sobreviver ou não. Mas ele então percebe a beleza do dia e desfruta daquele fruto maravilhoso que aquele galho tinha dado. É isso que a gente pode fazer hoje nesse tempo. Desfrutar da beleza, da poesia, das companhias, da família, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A única coisa que a gente pode entender é que a vida hoje é um presente no agora. E aí no agora eu tenho o alimento de Deus, sustento de Deus. Tenho as amizades. Eu tenho inclusive os familiares próximos aonde estamos aí, nesse distanciamento social, estamos com pequenos núcleos, né, onde nós estamos interagindo por enquanto. E nesses pequenos núcleos, como que eu posso desfrutar da companhia das pessoas que estão ao meu redor? Eu posso usar aí o telefone, as mídias sociais, as redes sociais, que muitas vezes, antes desse tempo, eu usava para entrar em contato com gente que eu nem conhecia, agora não. Agora eu posso, inclusive, rever amigos, fazer uma chamada de vídeo e desfrutar de momentos com pessoas que eu amo. Então, hoje em dia, agora, neste domingo, eu te pergunto quais são as oportunidades que estão diante de você. Porque o passado, ele precisa ser para nós saudade e experiência. O futuro, ele precisa ser para nós planejamento e esperança. Mas ele não pode ser de jeito nenhum preocupação e ansiedade. E o passado não pode ser nostalgia, porque o que a gente pode viver é o hoje. Então, ame hoje. Ame as pessoas que estão ao seu redor. Cuidemos uns dos outros no hoje. Aproveitemos as oportunidades de hoje. Desfrutemos daquilo que está ao nosso alcance hoje, nesse tempo. Porque o futuro, Deus cuida de nós. É só a gente entender. Jesus disse isso, não é verdade? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não precisamos ficar ansiosos, porque Deus tem cuidado da gente, né? Pedro também fala que é para a gente depositar a nossa ansiedade diante de Deus. Então, assim, eu te convido para que a gente possa ir daqui a pouquinho para a mesa do Senhor, para a Eucaristia, confiando que aquilo que nós vivemos no passado só serve para a gente ter aprendizado e saudade. O nosso futuro a gente não sabe se ele vai existir. O que eu posso fazer é tentar planejar de alguma forma e ter esperança de que ele vai existir. Mas agora eu posso desfrutar da presença do Cristo intensamente nesse corpo e nesse sangue. Eu posso desfrutar da presença uns dos outros, lembrando dos meus irmãos e irmãs. E depois dessa celebração aqui gravada, eu quero te fazer um desafio para ligar para pelo menos 2 pessoas da sua comunidade de fé e para dizer, olha, eu estou aqui, acabei de participar da Eucaristia com você, estou com saudade de você. Eu gostaria de dizer
que eu gostaria muito de te dar um abraço, mas por enquanto que eu não posso, então eu vou te ligar agora, porque eu vou almoçar, daqui a pouquinho todos nós almoçaremos, que a gente almoce também, lembrando uns dos outros e cuidando uns dos outros no dia de hoje, no presente, no agora, não no passado e nem no futuro, neste domingo. Que Deus então nos abençoe e que Ele nos ajude a valorizar o hoje, o presente que a gente tem, que a gente aprenda com isso. No nome santo de Jesus, nosso Senhor. Amém. Após recebermos esse desafio, nessa reflexão da Palavra de Deus, depois de ouvirmos as palavras onde, de alguma maneira, saímos neste domingo, todos e todas, completamente desafiados e desafiadas para que Jesus Cristo seja reconhecido nas minhas ações e nas suas ações. Eu te convido à mesa do Senhor. Domingo de Eucaristia, domingo de dar graças pelo sacrifício de Jesus por amor a nós. Domingo onde rememoramos a morte e a ressurreição de forma muito especial, onde a presença de Cristo se faz intensa, muito mais intensa, não apenas nos elementos, mas aí na sua casa, aqui comigo na minha casa, nesse corpo místico de Jesus Cristo espalhado na face da terra, que come do corpo e bebe do sangue, come do pão e bebe do cálice. Assim, eu quero relembrar as palavras de Paulo, o apóstolo, quando ele escreveu aos irmãos lá de Corinto, dizendo o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, examine-se também a mulher a si mesma, e assim coma do pão e beba do cálice. Agradeçamos então pelo pão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por esse pedaço de pão. Pedaço de pão, Senhor, que simboliza o corpo do Senhor partido em favor de nós. Te agradecemos, ó Deus, por causa do teu grande sacrifício que nos foi oferecido, que foi oferecido em prol, Senhor, da nossa salvação. Gratos, ó Deus, nós pedimos que o teu corpo, Senhor, nesse pão, seja pão nosso de cada dia, que não falte jamais o teu pão que alimenta o nosso corpo e a nossa alma em nenhuma casa, Senhor. É o que te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Pai, nós te louvamos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado ali na cruz do Calvário. Sangue esse precioso que lava, que nos purifica, que nos separa para ti como povo eleito, como nação santa, como sacerdócio real, como propriedade exclusiva tua, Senhor. Foi graças a esse sangue derramado, sangue da nova aliança, sangue que nos traz novidade de vida, que nos traz separação para ti. Deus querido, nós te louvamos por isso. Esse sangue da nova aliança, de uma nova etapa, de um novo relacionamento contigo. Nós então te agradecemos pela beleza, pela grandeza desse momento, de participar dessa mesa e recebermos do cálice. No nome de Jesus. Amém. Após dedicarmos ao Senhor pão e cálice, após agradecermos a Deus pelo corpo de Jesus e pelo sangue de Jesus, eu te convido então a comer do pão e beber do cálice comigo nessa manhã de domingo.
madeiro programado, ali sofreu Jesus por meus pecados. Seu sangue ali verteu, por nós ele morreu, levando sobre si todo mundo. E hoje vivo estou, porque o Deus me amou e deu seu Filho pra morrer em meu lugar. Corpo e sangue ali, corpo mutilado. Olhei então pra mim, me vi culpado. A graça ele me deu, corpo e sangue maltratado, por pão e vinho aqui sempre será lembrado. E assim em comunhão, na mesa vinho e pão, Jesus do pobre vem alimentar os corpos nossos com tua presença. Após essa mesa, que é uma mesa que nos enche de gratidão, ao mesmo tempo administramos dor, lembrança do sacrifício de Jesus, lembrança de que o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador, não foi acolhido por um governo completamente violento e atroz. Esse governo não suportou Jesus, e Jesus então vai para a morte violenta, morte como um criminoso, mas ele vence a morte e ressurge dos mortos, prometendo para mim, prometendo para você, que a vida é muito mais do que esse tempo que nós passamos aqui nessa luta terrena. Assim, lembramos da vida eterna. Eu quero então repetir com você, meu irmão, com você, minha irmã, as palavras de Jesus, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, de modo maior, com que temos perdoado aqueles que nos devem. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos então, meus irmãos e minhas irmãs, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, consolo e comunhão do Santo Espírito sejam sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre toda a sua casa, toda a sua família, sobre a nossa comunidade de fé, sobre as igrejas espalhadas na face da terra e sobre toda a humanidade tão carente, tão necessitada de Deus. Assim, eu então te envio, meu irmão, te envio, minha irmã, para que nós juntos, enviados pelo Senhor para a vida,
vivamos celebrando a vida, valorizando a vida, vivamos festejando, vivamos com esperança, com graça de Deus sobre nós e de maneira muito, muito, muito especial, que nesse tempo comum a gente possa, em todos os lugares que estivermos e com tudo que fizermos, de alguma maneira, refletirmos Jesus Cristo nas nossas ações. Esse é o desafio. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, que Deus gere em nós vida todo dia, para que assim, nascendo todo dia, Jesus Cristo seja conhecido por nós e através de nós. Deus te abençoe, boa semana, até o próximo domingo, assim nos reuniremos. Te espero quinta-feira à noite, te espero domingo também, para juntos celebrarmos a Deus. Fique com Deus, muita força, muita esperança. Aguenta um pouquinho que esse tempo está acabando e a gente já vai reencontrar. Deus nos abençoe no nome santo de Jesus. Amém.